Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Paz e bênção de Allah para o nosso profeta Muhammad. Vamos falar hoje sobre o valor da família no Islã. O Islã considera a família como uma coisa muito importante perante Allah subhanahu wa ta'ala. O Islã considera o matrimônio e a formação da família uma grande importância dentro do Islã. Pelo que o profeta sallallahu alaihi wasallam também considerou esse facto muito importante. Nabi sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, num dos seus ditos, ele diz que eu jejuo algumas vezes e quebro o meu jejum algumas vezes, e eu também rezo no período, nas noites, e algumas noites eu também durmo. E da mesma forma, no mesmo dito, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que eu também casei-me com as mulheres. E no final ele diz: aquele que não seguir a minha tradição, o meu caminho, ele não é dos nossos. Isto é, dentro do Islã é aconselhável que nós casemos, construímos a família, porque isso é uma coisa muito importante perante Allah subhanahu wa ta'ala. E o próprio Allah subhanahu wa ta'ala, em suas palavras, ele refere no Corão falando sobre a família. Ele diz, dentre os seus sinais, dentre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala e daquele que terá ter criado nossos cônjuges dentro de nós. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que eu criei da mesma espécie vossos companheiros. Mas para que objetivo? Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no mesmo versículo, para que vocês conviveis com eles, seja homem ou mulher. Isto é, dentro do Islã, o homem, ele casa-se com a mulher para criar a família. E a mulher deve casar com o homem para procriar a família. Esse Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, para que vocês convivem entre vocês. E além disso, Allah subhanahu wa ta'ala, ele menciona nesse mesmo versículo, além de nós convivermos com as nossas esposas, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele incutiu dentro de nós, ele pôs dentro de nós, entre o homem e a mulher, o amor, para que vocês se amem entre vocês. E além disso, Allah diz, e a misericórdia também. Dentro do convívio da família, Allah subhanahu wa ta'ala, ele pôs esta misericórdia. No final do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, mas esse todo o processo da família, de entender, de saber a importância, somente para aquelas pessoas que que são sensatos, somente para aquelas pessoas que pensam, que imaginam, aqueles que ponderam, porque para aqueles que não ponderam entre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, são aqueles que não aceitam a procriação da família, são aqueles que não aceitam no casamento. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que este é um assunto importante, que todo muçulmano, ele deve sim casar-se. Como Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele fala num outro dito, no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele aconselha os jovens, ele diz, ó jovem, quando vocês atingirem a puberdade, então caseis. O que quer dizer com isso? Quando um jovem chega a uma idade avançada e ele tem, na palavra que vem no hadith em árabe, é uma palavra al-ba'a. O que quer dizer na tradução dessa palavra? Quando o jovem ele tem a possibilidade de sustentar uma pessoa, ele tem a possibilidade de satisfazer relação com uma pessoa, então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que essa pessoa deve casar, porque isso é um benefício para vocês. E aquele que não conseguir essas condições, não tiver essas condições,
para poder casar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, então para ele que jejuem, porque o jejum protege da malidade. O jejum protege de você cometer adultério. Então, esses são os conselhos do profeta sallallahu alaihi wasallam para jovens, especialmente, porque nós sabemos nessa fase da adolescência, é uma fase que o jovem tem essa vontade, tem esse desejo de estar a cometer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não aconselhou. Então, daí que o Islã, ele aconselha para que haja uma família, porque dentro de uma família, vou dar um exemplo, quando alguém casa, ele previne-se de muitas doenças. Quando alguém casa, previne-se de muitos problemas. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele aconselha-nos e dizendo que aquele que casar, ele completou uma parte da sua fé. Então, que cuide a outra parte da fé. Daí que o Islã dá a importância de nós casarmos, de nós termos os filhos, de nós criarmos a nossa família e convivermos com ele. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, litaskunu ilayya, para que vocês convivem com vossas esposas, vossos esposos. Então, isso é uma importância que Allah subhanahu wa ta'ala ele dá para o casamento, dá para a família dentro de uma casa. E além disso, Nabi sallallahu alaihi wasallam também ele nos ensina que dentro da nossa família todo o esforço que nós formos a praticar, trabalhar, sacrificar, tudo que nós adquirimos para alimentar a nossa família faz parte da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Até que Nabi sallallahu alaihi wasallam ele menciona no hadith, ele diz, até aquela comida que você põe na boca da sua esposa, você será recompensada por esse esforço, por esse trabalho. Então, isso ensina a importância da família dentro do Islã. E a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam também de ter uma família. Nabi sallallahu alaihi wasallam casou, Nabi sallallahu alaihi wasallam teve também filhos, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuidou a sua família. Apesar de estar a expandir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sempre ele se preocupou com a sua família. Como a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu ta'ala anha, quando ela foi perguntado como que era o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela diz que o comportamento dele era igualzinho ao Corão, o que o Corão ensina. E ainda quando foi mais questionado, ele dizia que ele cuida a família, faz os trabalhos dentro da casa, ele ajudava a sua esposa. Então isso é para mostrar a importância de nós termos a família e de nós cuidarmos dessa família. É por isso que todo muçulmano ele é aconselhável para que tenha uma esposa, tenha uma família, porque isso é uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que o Islã deu a importância à família. E é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando nós seguimos os passos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós somos recompensados. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que cada relação que você mantém-se com a sua esposa, naquela relação existe uma recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a importância que o Islã dá à família. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.